Vamos lá, quarto episódio do nosso podcast, né? Já tivemos aqui quem? O Almir? Tivemos o Almir, né? Nosso presidente estreou. Bainho e Rubiano. Né? E agora o Fabiano. Fabiano do Guincho. Fabiano do Guincho. Nossa quarta vítima. Fabiano. Brincadeirinha. Bem-vindo. Obrigado por comparecer. E não sei, vamos para as perguntas? Eu acho que a gente pode começar, Rodrigo, né? Destacando, Fabiano, um pouquinho da tua história aí, onde nasceu, quem é o Fabiano, como é que foi a tua infância, se é caçadorense, se você não é. Mais importante de tudo, Fabiano do Guincho, como é que as pessoas te conheceram, como é que você entrou nessa vida política, como é que foi o começo aí? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Jairo, boa tarde a todos que vão assistir esse podcast. Sim, quero primeiramente agradecer o convite por estar aqui para passar um pouco do Fabiano do Guincho, o vereador hoje, segundo mandato, terceira eleição, primeira não consegui. Quem é o Fabiano do Guincho? Quem é o Fabiano? Quem é o Fabiano? Eu só sei que é do Guincho. Eu só sei que toda vez que eu precisava de um guincho eu lembrava. Pô, Fabiano. Quem é o Fabiano? Não, mas tem uma história por trás de tudo isso, sabe? De família. Família querida, sabe? Tipo assim, veio dos meus avós, que sempre trataram bem todas as pessoas. Não posso deixar de falar. Muitas pessoas, Fabiano, vou votar para você porque eu conheci seu avô. Meu avô foi mecânico da prefeitura por muitos anos. Uma pessoa trabalhadora e querida, sabe? Então a gente não pode esquecer que de lá de trás que vem vindo a história. E através dele teve minha mãe, uma pessoa que maravilhosa. Hoje não está mais entre nós. No primeiro ano do ano passado, devido a uma cirurgia mal sucedida, ela faleceu, sabe? Mas era uma pessoa que colecionava amigos. Quando ela ia, ela encantava as pessoas. E uma pessoa dessa chega a pedir um voto, sendo a pessoa que era, o carinho que tinha, com certeza o pessoal não diria que não, né? Exatamente. A família arrasta, né? A família arrasta, isso aí tudo ajuda, sabe? Meu pai é uma pessoa que... O Vilmar. Vilmar por 20 anos também, trabalhou no supermercado. E faz 27 anos que trabalha na saúde, sempre atendendo bem, tratando bem. Foi homenageado aqui também, né? Foi homenageado, fiz homenagem para ele merecido, para uma pessoa que nunca se envolveu em nenhum acidente. Muitas viagens a Florianópolis. Trabalhando no TFD, ele contava muitas histórias, sabe? E isso que a gente começou a ver que precisava se envolver na política. Ele contava, chegava quando saía meia-noite de casa, 11 horas, ia a Florianópolis, e paravam nos pontos e diziam, o pessoal precisando de ajuda, e ele não tinha o que fazer, tipo assim, ele era motorista, muitas vezes ele bancava até o lanche das pessoas, sabe, do bolso dele, fazia, porque era uma pessoa de bom coração também. E tudo isso vem vindo da história. Tem meus irmãos. A gente não pode esquecer também que é um conjunto. O pessoal fala, mas... Não, é a família, não sou só eu. Tem uma história por trás. A índole das pessoas, a índole da família. Pessoas honestas. Meu avô foi uma pessoa muito honesta. Meu pai também é uma pessoa muito honesta. Minha mãe, família, a gente também dava as coisas tudo muito certo. E isso a gente pensa que as pessoas não veem, mas as pessoas verem. Você leva as coisas certas, a pessoa correta, não dá o golpe em ninguém. E é isso que a gente precisa na nossa política. Meus irmãos, daí somos uma família de 5 irmãos, sendo que eu sou mais velho, daí tem minha irmã Eliana, daí tem 2 gêmeos, Cleito e Klaus, e tem o irmão mais novo, Adriano. Então tudo isso conta. O pessoal, a gente sempre envolvido no comércio. E daí agora eu vou falar um pouco de quem é o Fabiano. Morei no Berg. Me criei, tipo assim, vivi até os 16, 17 anos, morei no Berg. Já faz 27 anos que moro ali no Belo, mas nunca me desvinculei com o ciclo de amigos, sempre tenho conversado com todos, mantendo amizade, né? Comecei por muito cedo a trabalhar também. Com 10 anos, comecei no supermercado, primeiro comecei empacotando lá. Comecei empacotando no supermercado Atlético, teve gente que falou assim, Fabiano, vou votar para você porque eu sei, você conhece teu pai, sei que você trabalhou no mercado, sei que você empacotava lá no mercado desde cedo para ajudar em casa. E tinha vontade, sabe? Eu queria trabalhar, tipo assim, não era que o pai dizia assim, ele nunca forçava, estudando e trabalhando. E tipo assim, eu me sentia na vontade de trabalhar, queria começar cedo a trabalhar.
Até eu vou contar uma história, eu nunca contei pra ninguém, vou contar pra vocês. Opa. A gente tinha a mãe do ex-vereador dessa casa, Dona Ira, de Agostini, lá. Vereador Do Moacir. Do Moacir, Dona Ira. Ela tinha sorveteria lá. E o que nós falamos? Eu era mais velho. Digo, eu vou pegar um carrinho e vamos vender uns picolé que sobrar. Nós chupamos tudo e demos lá e pagamos Olha só. ela. Sabe? E nós fazíamos isso, sabe? Ia lá e vendia uns picolézinhos lá e daqui a pouco, agora já dá pra nós pagar o carrinho. Vamos chupar o resto dos picolés. Tipo assim, mas não era que o pai e a mãe forçavam nada, é da vontade da gente. Já é de família. Né? Muitas Sabe vezes a gente trabalhar fazia e tudo. até meio escondidinho, pegar o carrinho de agora vamos chupar o resto dos Fazer picolés do piazado, só. E daí surgiu a oportunidade, né, de trabalhar nos supermercados. Ó, se quiser ir para empacotar, não poderia, né? Mas assim, a gente, não, porque eu queria trabalhar. Daí o supermercado, mas se tiver jeito, eu contrato por dia. E na época podia, né, Fabiano? 14 Era anos Era que outra registrava. realidade, né? Hoje A legislação tudo é também, né, difícil, Rodrigo? Diferente. Adolescente, tudo para trabalhar é mais complicado. E daí comecei com 10 anos, trabalhei até os 14 anos lá no mercado. Daí quando eu consegui tirar minha CLT, né, carteira de trabalho, daí apareceu uma oportunidade por trabalhar na Coman. Coman, nossa. Aham, Tempo que eu não- faz tempo, trabalhando na Coman. Só que eu era terceirizado para o Correios. Eu entregava carta de carteiro. Daí lá eu sol, chuva e correndo de cachorro. De vez em quando a bicicleta estragada, mas fazia parte, sabe? Carteira de bicicletinha ainda. Né? Aham, entregava Poxa. aquelas bicicletinhas amarelinhas que tinha uma rodinha menorzinha na frente. Barra Era forte. sofrido. Daí comecei, daí trabalhei por 9 meses. Daí abriu a vaga de novo no mercado. Acho que trabalhei por mais 1 ano e meio lá. Daí surgiu a oportunidade de montar um posto de lavagem, lavação de carro, lavagem, que dinheiro lava carro. Posto de lavação e com sócio, rapaz. Vamos começar. Vamos. Eu já fazia isso, eu sempre gostei também de manter os carros em dia e limpinho. E começamos ali, montamos em sociedade, alugamos o ponto na época. Lá do lado do Daniel Tombini, naquela esquininha, onde a gente era o George Automóveis, hoje é uma revenda. Z4, acho que é Automóveis. Mais uns 7 anos, daí surgiu a oportunidade, daí eu já comecei a fazer uns negocinhos de carro. Daí estava lá na revenda de carro e posto de lavação e fazendo um negocinho de carro, um pouquinho, cara. Daí, sabe uma coisa? Vou ir pro ramo de comércio de veículos. É nessa área. Os automóveis. Automóveis. A partir de 2006, montei a revenda ao lado da Assembleia ali. E ali permaneci por até 2017. E nesse tempo, em 2008, comprei o primeiro guincho. Ele estava trabalhando com o guincho e vendendo carro. Trabalhando com o guincho, vendendo carro direto, corrido, mantendo as dois comércios. Né? E aí isso aí foi a história do Fabiano. Estudei na escola do Berg, estudei no irmão Léo, estudei no Graciosa. Mas e aí, como é que pulou então do Fabiano do Guincho para o Fabiano vereador? De onde é que veio esse primeiro contato, essa primeira vontade? Ou como é que foi essa parte? Rodrigo, bem na verdade, eu nunca me passou na cabeça em ser vereador. Sabe, tipo assim, sempre focado em trabalhar, e nunca... Sempre o pessoal me pedia voto, tinha amigos que eram candidatos, sempre... Não, gente lá na família, o pai sempre antigamente era o pai que dizia para nós, vamos ajudar essa pessoa. Daí foi passando os tempos, disse, vamos ajudar esse, mas eu tenho compromisso com esse. A gente começou a dividir um pouco dos votos na família. E daí, passar dos tempos, eu passava por ali, cumprimentava e daí o pessoal mesmo, junto comigo, no meu trabalho de guincho, mas você nunca pensou em ter candidato? Daí eu disse, nunca pensei. Não, mas todo mundo te trata bem, todo mundo te quer bem, você é bem recebido em tudo que é lugar e tal. Daí eu digo, mas eu nunca passou pela cabeça. Daí passou uns tempos ali, eu comecei a pensar, digo, mas vamos arriscar? Né? A gente vê tantos candidatos, né? Não desprezando, não, sabe? A gente vê tantos candidatos, vai lá e não dá certo, pronto, toca a vida de novo, né? O pessoal vão lá, arrisca, não deu certo, mas toca a vida de novo, como nada tivesse acontecido. E foi o que eu pensei, digo, 2016, daí eu fui de candidato. Digo, vamos ver quantos votos eu faço agora. E eu me surpreendi. Fez uma boa votação, né, Fabiano? Já na primeira. Não, eu me surpreendi, a gente fica pensando, nossa, mas deu 543 votos na primeira eleição, fiquei primeiro suplente. Fiquei 15º mais bem votado de 160 candidatos. É, bastante voto. 15º fiquei.
Eu pensei, nossa, mas a gente vê o carinho e a amizade. Digo, não, a gente é só no pedido, não é de gastar. Tem muitos candidatos que é de gastar. Não, no pedido é amizade. E até teve uma pessoa, nossa, achei que você conseguiria, escutar você falando, tal. Eu digo, não foi dessa vez. Daí eu digo, na segunda você faz de novo? Vou de novo. Vamos. E na segunda eleição, 768. Eu fiquei em 8º mais votado. A gente já deu. Na segunda eleição você. Daí entrei como 8º mais bem votado de todos os candidatos. Daí, tipo assim, eu sempre, todas as minhas coisas, eu sempre coloco na mão de Deus, sabe? É Ele que sabe de tudo, sabe? Primeira eleição, eu disse, ó Deus, se você achar que é a hora que eu mereço, tá aqui, ó, fiz meu trabalho e vamos aguardar. Então, aquela oportunidade talvez não era a oportunidade de eu ter ido. Na segunda eleição também é a mesma forma. Acabei toda a campanha, digo, agora, meu Deus, fiz tudo como tinha que ser feito, fiz meu trabalho, daqui para frente é com o Senhor. Se achar que eu mereço, que eu devo ser, e já tinha prometido, falei à minha família, digo, ó, se não der agora, iria desistir, sabe? Porque a gente vê que é cansativo você chegar na casa de um amigo teu. Eu chegava aos meus amigos e pedia um voto. Primeira vez, beleza. Segunda vez, às vezes você começar a ir de 5, 6 vezes na casa da mesma pessoa, até a própria pessoa, puta, eu tenho amizade com ele, mas entendeu? Ele tinha pensado comigo, eu falei, digo, ó, se não der na segunda vez, eu digo, vou desistir, vou tocar minha vida, porque não é para ser. Porque tudo é na mão de Deus. Exatamente. Mas e aí, de onde veio essa vontade? Ok, né? Pessoa conhecida, as pessoas já te reconhecem como uma pessoa honesta, tudo mais, o que é bom. Mas tem alguma pessoa, assim, alguém na área política que você conhecia na época, sei lá, de repente alguém que te inspirava, alguém que você via, poxa, eu posso fazer uma coisa bacana assim dentro da política? Falar bem a verdade, não tinha ninguém que eu apoiasse. Tipo assim, só que tipo assim, eu comecei a ver muitas coisas erradas. Tipo, nesse eu não quero votar mais. Eu comecei a ver candidato para esse aqui, não. Já sabia o que não queria. O que não queria. Exato. Tipo assim, igual esse candidato eu já não quero ser. Esse tipo de coisa eu não quero ser. Eu comecei a pensar o que eu não queria, sabe? Comecei a me inspirar, tipo assim, mas desse tipo de coisa, se eu estivesse lá, eu não faria isso. Esse tipo de coisa, eu não faria esse tipo de coisa, sabe? Eu não me inspirava em, tipo assim, deixar candidato, eu queria ser igual a essa pessoa. Sabe? Nunca pensei. Só que eu pensava, via muitas coisas que eles faziam, que eu dizia, igual esse candidato fazendo, eu não quero fazer. Não concordo. Se um dia estiver lá, né, pensei em ser candidato, esse tipo de coisa eu não quero fazer, sabe? Eu nunca me inspirava no que a pessoa diz, esse ali, quero ser igual a esse ali, né? Hoje é diferente, hoje em dia a gente tem uma posição política, eu tipo assim, sempre primeiramente é Deus, né? Liberdade, a gente leva pela gente, né? Que é da gente, que a gente, o que eu penso para mim? Nós hoje estamos aqui plantando uma semente que quem vai colher é lá na frente. Né? É lá na frente. Filhos, netos. É meus filhos, meus netos. Então, o que eu não quero que eles passem, eu não irei fazer coisa errada para amanhã depois eles pagar o preço. Eu tenho que hoje plantar semente boa para amanhã depois eles escolherem semente boa, daí dizer assim, ó, foi político honesto, foi político certo, e é o caminho que eu tenho que seguir. Como eu sigo o caminho, os passos do meu avô, do meu pai e da minha família, quero que eles também sigam, mas depois eu digo assim, ó, não vou fazer o que o meu pai fazia, entendeu? Tipo assim, a gente não pode deixar essa... Então eu não farei porque eu estou seguindo passos deles e quero que eles sigam meus passos. O exemplo, né? Seu exemplo. Ótimo. Fabiano, antes da gente falar do trabalho na Câmara, a minha pergunta é qual era a visão que você, enquanto cidadão, antes de se tornar vereador, tinha da Câmara de Vereadores, do papel do vereador? Você tinha essa noção, esse conhecimento de qual é a competência do vereador, até onde o vereador pode executar o seu trabalho, ou, como a gente fala, né, que muitas pessoas têm essa visão de que o vereador pode executar e ele não pode. Qual que era a tua visão? Você já tinha essa noção ou você achava que não, o vereador não faz, a minha rua está ruim porque o vereador não faz? Vou falar bem a verdade, ser sincero, a gente tem as coisas certas. Isso aí. A visão que eu tinha antigamente de um vereador é que ele mandava e desmandava. Podia pegar a patrola e lá arrumar a rua. Não, vão lá e façam aquela rua, vão lá e façam aquele asfalto lá que
A visão mas é uma visão que a maioria das visão pessoas geral, tem, né? né? Que realmente o vereador executa. Não, a gente diz assim, eu pedi para aquele vereador, se ele não fez é porque ele não quis. fez. É porque a culpa é dele. Você entendeu? Eu tinha essa visão. Totalmente diferente, né, Fabiano? Não, a gente vê que é a visão que todos têm. Pede para mim, Fabiano. Tem que arrumar minha rua. Daí, tipo assim, muitas vezes eu nunca deixo responder ninguém, sabe? Eu sempre que a pessoa manda mensagem, eu respondo, nem que diz assim, eu vou tentar. Sabe? Eu tentar meu é falar com o secretário, diz, ô secretário, precisamos mexer naquela lá. Precisamos daquela boca de lobo lá. O pessoal está me cobrando aquela lombada. Mas assim, ó, é até onde você sabe que o vereador chega hoje. E eu, na visão que eu tinha, que o vereador diz assim, ó, faça uma lombada, quero que faça uma lombada, o pessoal ir lá e executar. E não é isso, o vereador só pede, né? Exatamente. Fiscaliza, né? Fiscaliza e pede. Tipo assim, a sua única ferramenta que tem na Câmara é indicação e pedido, né? O primeiro mandato foi de 2021 a 2024 e gostaria que você destacasse nesse primeiro mandato, qual foi a tua principal marca aqui na Câmara, qual que é a bandeira principal do vereador Fabiano e o trabalho realizado que fez com que você dobrasse a tua votação nessa última eleição, né? O que você atribui? Eu até tenho uma colinha aqui, Rodrigo, né? O Fabiano passou de 768 votos para 1.577. O que você atribui, então, esse aumento tão expressivo na tua votação? Assim, ó, de 2021 a 2024, eu vejo que foi um aprendizado muito grande. E bandeiras, vou falar bem a verdade, eu levanto todas as bandeiras, saúde, educação, infraestrutura, assim, o que eu posso trabalhar, a gente ainda não pode, tipo assim, focar só saúde. Não, o pessoal me cobra a saúde, mas a maior que eu trabalhei, investimentos das minhas emendas, foi a saúde. Sabe, eu tenho muito uma visão que a saúde, eu penso assim, que é quase que em primeiro lugar. Porque a saúde, sem saúde, isso não é nada. Sem saúde não trabalha, não Vai ganha nada, dinheiro, não tá feliz. Não, sem saúde a gente não é ninguém, sabe? Tipo, eu vejo porque se tiver com uma dor num dedo, você já não tá, entendeu? E muitas vezes a gente vê as filas ali que tinha, deram essa oportunidade nas emendas, destinei todo o meu dinheiro, digo, pode ser todo para a saúde ali, ó, cirurgias, exames, vamos fazer esse pessoal ser atendido. Eu acredito que isso foi uma das coisas que ajudou bastante na minha reeleição. E eu sempre estou trabalhando, tipo assim, muitas vezes, o Fabiano é chato, mas não, tipo assim, que ajuda também, é o que nós falamos desde o começo. É não ter rabo preso. Eu, graças a Deus, não tinha rabo preso com nada, não tenho hoje, não tenho cargo indicado nenhum, não tenho nenhum FG, não tenho nada. O que tiver errado, vai estar errado, independente. Eu vejo de vez em quando o pessoal fala, do teu partido, prefeito. Se estiver errado, o prefeito vai ser cobrado. Eu trabalho como vereador, independente de partido. Hoje, eu sou vereador. Tenho um partido porque a gente necessita de um partido para se reeleger, para se eleger, para ser candidato. Mas assim, independente, o que for errado vai estar errado. E eu acredito que essa parte, o pessoal colocaram como confiança em mim, sabendo que eu não vou, tipo assim, pegar um cargo político e ver alguma coisa que tá certo. Muitas pessoas pensaram, não, confio nele porque eu sei que se estiver errado ele vai fazer. Como eu fiz, teve CPIs aqui na casa que entreguei relatório, li o relatório, é isso aqui mesmo, e assinei, e mandei, cobrei, sempre cobrando, sempre priorizando a população, que a gente é um porta-voz e eu fui um porta-voz e sou, enquanto estiver nessa casa, serei também. Exatamente. E a gente também testemunha, né? A gente vê todas as sessões aqui, você está pedindo coisas, está chamando a responsabilidade e indicando os problemas. Né? Acho que isso é mais importante. Não importa se é da base, se é do partido, mas traz o que precisa ser falado, né? Precisa ser dito. E como o Fabiano ele é um vereador muito atuante na comunidade, está, né, no dia a dia, nos bairros, nos locais, recebe muitas dessas demandas, né, Fabiano? E você sempre deixa muito claro aqui, a minha parte eu estou fazendo, eu estou pedindo, eu estou cobrando. É claro que aí depende do executivo, mas nunca deixa o cidadão sem uma resposta e sem que protocole o pedido aqui e oficialize para o prefeito, para a equipe, para que executa. É isso aí. Até essa questão que o Jairo levantou, né? Nunca deixar as pessoas sem resposta e tudo mais. Da onde que vem todas essas demandas? Você faz muitas indicações, muitos pedidos durante as sessões,
Mas como é que é esse contato com o pessoal? De repente você está lá trabalhando, o pessoal conversa, você passa num lugar e vê. Como é que é? Da onde que realmente vêm as maiores demandas que você traz para a Câmara? Viu? É o dia a dia. Até no supermercado. O pessoal me encontra no supermercado, tinha que conversar com você, tem que pedir tal coisa. Eu digo, toma meu número aqui, me mande ou foto, se quiser que eu vá lá e olhe o que precisa. Senão, marca no telefone, o pessoal anota o telefone. Fabiano, sou eu, conversei com você agora. Na avenida, a pessoa me encontra, precisa de tal coisa, Fabiano, vi você agora, lembrei que eu preciso que você faça um pedido lá na Câmara. Eu encontro na rua, onde encontra a pessoa, diz, preciso falar com você que eu preciso fazer um pedido. E é assim, no dia a dia. Na rua, vereador mercado, não passa na avenida sem parar umas 20 vezes, né? Não tem como. Não, eu, graças a Deus, tipo assim, em todos os locais, todos os comércios que eu vou, eu sempre sou bem recebido. Sabe? A pessoa, até minha mulher, sabe que não pode ir com pressa comigo, sabe? Eu vou no lugar, tem que estar conversando com um, dando atenção para um, conversando com o outro, e sempre foi assim, sabe? Não é depois de vereador, sabe? A vida toda sempre foi assim, sabe? Sempre conversando bastante, escutando a população, as demandas e até amizade, sabe? Eu criei um vínculo muito grande de amizade com as pessoas que o carinho eles têm por mim, eu quero conversar com você um pouquinho, só para ter uma conversa. Isso é muito importante, porque as pessoas têm a visão de que o vereador trabalha só durante a sessão ordinária. Vai lá na Câmara 1-2 horas na segunda e na terça e depois some. Não, você é vereador 24 horas, no domingo no supermercado, na rua. Não tem horário para as pessoas te cobrarem. Então não é essa visão de que o vereador... Porque se ele não está aqui na Câmara, ele está na comunidade, ele está fiscalizando, ele está atuando 24 horas por dia, né, Fabiano? Sim, é isso mesmo. A gente está... Até o telefone a gente... Hoje de manhã está respondendo outra mensagem. Precisava disso aqui, tal. Com quem que eu viu? E talvez, muitas vezes, é coisa simples. Com quem eu falo para resolver isso? As pessoas não têm, né? O que eu faço quando tem essa situação? Muitas vezes a gente resolve por só indicar, você vai fazendo isso aqui, te manda o contato, pode mandar que vai dar certo. Pessoal, obrigado, deu certo. Já traz coisa o rapaz, simples, né? O rapaz está com problema lá no terreno da casa dele. Fabiano, estou aqui e a prefeitura não libera, passei o contato e pouco, dá um pouco responder. Fabiano, já deu tudo certo aqui, obrigado. Tipo assim, coisinhas poucas. Às vezes é só indicação, né? Só saber os caminhos que a pessoa precisa tomar. Para onde precisa ser indicado, a pessoa vai no lugar certo e resolve as coisas. Muitas vezes é só assim. Eu recebi reclamações da BRK, já cobrei o pessoal da BRK direto. Muitas coisas eu faço por fora, sem passar pela Câmara. Eu tenho os telefones, estão me cobrando lá tal rua, tá? Eu me mando o contato. Eles entram em contato com a pessoa e já vão resolver muitas coisas. Você tem conseguido ter bastante retorno, assim, de soluções e coisas nesse sentido? Viu? Tem, sempre acontece, sabe? Tipo, muitas coisas, como foi dito, que o vereador está pedindo 3, 4 anos, coisas maiores, sabe? Vamos dizer assim, o INSS. Eu levantei aqui no primeiro, em 2021, que entrei aqui, e disse, precisamos de um perito em caçador, precisamos. E cobrei, mandei um pedido de providência para o pessoal, mandaram a resposta que estava em falta de efetivo. E por ser de esfera federal também fica mais difícil, né, Fabiano? E daí, tipo assim, cobrei em 2022, junto como vereador Márcio, até, se não me engano, nós fizemos um pedido junto com o vereador Márcio. E daí agora, esse dia atrás, coincidência, eu ia fazer de novo. Porque tinha um perito aqui, o perito se afastou por 3 ou 6 meses, não tenho bem certeza. E eu acho que talvez não volte, pelo que eu estou sabendo, sabe? Está sem perito. Daí eu ia fazer pedido e o vereador fez pedido aqui. Pedro Barros. Eu falei, eu já fiz pedido, faz 4 anos que estou pedindo. Então, tipo assim, coisas que a gente está tentando mexer que talvez não está na alçada. Maiores, né? Não é do alcance da gente. Daí, tipo, tem muitas coisas. Tem alguns locais de lombada que a gente pediu, faz 4 anos que estou pedindo, o pessoal não faz. Como eu já falei em sessão. Mas assim, antigamente a gente pedia bastante reperfilamento e asfalto nas estradas do município. Então isso aí já acabou, as indicações com esse barro zero, fizeram esse barro zero e acabou. Tipo, não tem pó, não tem barro, a gente não está mais pedindo. Daí hoje em dia que pede é boca de lobo, obstrução de bocas de lobo, alguma lombada, alguma roçada, meio fio. O que pede para nós hoje em dia tem tipo assim, tem coisa, as bocas de lobo, se atrás o secretário mandou foto bem tal, desentupindo que eu tinha pedido. As lombadas já é uma coisa mais difícil porque eles estão com o Ministério Público, eles têm que legalizar algumas lombadas para poder fazer novamente. Então, mas tem acontecido algumas pinturas, pedi pintura esse dia atrás, o Alessandro mandou mensagem, Fernando,
estou fazendo o que estou pedindo. Então, muitas coisas acontecem e eles mandam a resposta para mim no meu WhatsApp. Estou aqui, ó, eu estou fazendo. Então, acontecem muitas coisas. Você é vice-presidente da Câmara, né, na atual mandato dessa mesa diretora, e também é presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Gostaria que você comentasse um pouquinho como é que é esse trabalho nas comissões, o trabalho da mesa diretora, né, a reunião com os componentes para algumas decisões que precisam mais coletivas, mas especialmente da Comissão de Finanças, que é uma comissão importante desta casa, onde passa todos os projetos que envolvem orçamentos, né, Fabiano? Sim, sim. É muito importante, né, essa comissão. Então, assim, ó, agora o vereador Doni está afastado por uns dias. Veio agora um projeto para liberação do IGP. O que eu fiz? Nossa reunião era na terça. E a sessão era só segunda e terça. Então não daria de fazer a reunião na terça-feira para liberar para segunda-feira. Chamei, pesada vieram prontamente e disse assim, ó, vamos liberar, que é do IGP, projeto importante, porque senão a próxima sessão seria só dia 28 e 29. Daria quase 15 dias de espaço. Demora, claro. O pessoal sempre pronto a atender e sempre preocupado, né? Se precisar acontecer, precisar ser pro lado da população, a gente sempre vai estar atento para fiscalizar e cuidar para não deixar que... E tentando fazer as coisas andar. Eu poderia deixar para o dia 28, bem tranquilo, fazer reunião agora e passava. Não, quando é importância, a gente faz de emergência, chama as pessoas, vamos resolver e vamos fazer andar as coisas. A preocupação nossa é fazer andar, né? E dentro da comissão é um grupo de estudos, né? Onde vocês observam se realmente o projeto tem condições de vir a plenário para votação, é isso? É isso aí. Como sempre tem um jurídico aqui na casa, né? Que está sempre nos auxiliando. Tem a advogada, tem o pessoal da contabilidade, que sempre passam para nós, sempre o parecer deles, tudo certinho. A gente analisa também junto com os componentes e vemos o que for melhor e já liberamos, né, para plenário, para ir à votação. Agora você falou em votação. Você tem memória aí das votações que você acredita que mais modificaram a cidade, que deram um grande avanço ou que resolveram alguma coisa importante? Viu, votação que fizeram... Teve bastante polêmica, né? Teve da terceirização da saúde lá, que foi, foi em janeiro ali, foi polêmica, né? Há poucos dias a reforma administrativa. Administrativa também, né? Votei contra ali, porque eu acho que não é a hora de aumentar cargos, eu acho que talvez teria que ser feita uma reforma, reutilizar as pessoas que tem ali, fazer um remanejo, fazer as pessoas trabalhar e... Uma adequação. Adequação. E, tipo assim, fazer economizar para sobrar mais dinheiro para investimento para outras áreas. Então, fui contra. Mas, assim, ó, eu acho que revolucionou, que ajudou. Eu até votei favorável por pedido da população. Eu acho que, para a cidade, ainda, eu acho que, vamos dizer assim, que deu um up. É o Barro Zero. Independente de pessoas, então, uns vereadores é contra. Foi feito o empréstimo, vai ter que ser cobrado. Só que as pessoas que receberam estão felizes. Por que acontece? Valorizou o imóvel, você colocou um asfalto na frente de uma casa. Sim, tudo já muda, né? Entendeu? Claro. Tipo assim, a prefeitura, o próprio custo para a prefeitura passar a patrola, colocar pedra. Quanto não custaria? Então, isso aí já economiza nessa parte. Nesses dos 27 milhões eu votei favorável. Nos outros de 30 milhões ele foi tudo contra. Porque eu via que era uma necessidade. Meu dia a dia é nos bairros. Que eu chegava na campanha, na primeira campanha, você vai conseguir um asfalto para nós aqui? Você vai conseguir um asfalto? E a prefeitura, como a gente sabe a situação dela, sempre no limite. É gasto aqui, 48%, tá, da arrecadação em folha de pagamento. E tem saúde, educação. Então, eu acredito que do jeito que eles fazem, nunca sobraria dinheiro para fazer os asfaltos como foi feito. Se não fosse feito um empréstimo, eu penso. Então, fui favorável aquela vez, era 27 milhões, que era para fazer todo o Barro Zero. Para zerar, tipo assim, não ter mais barro na cidade. Ainda faltam a quilometragem até a próxima sessão. Irei cobrar a Francisco Redemelo lá, que fizeram até metade e não fizeram mais. Está uma barreira, lá o pessoal está cobrando. Se é barro zero, é zero. Eles vão ter que fazer barro, acabar com o barro. Fazer asfalto na cidade toda. Eu penso que é isso. Votei favorável e sei que tem que ser cobrado. Vai ser cobrado. Tem um projeto, parece que é até 3 salários mínimos, porque receber não vai precisar pagar, né?
Mas valoriza a cidade, ó, a cidade hoje em dia, pensando bem em beleza, a cidade de Caçador ficou bonita. É uma cidade bonita. Não, e tipo cuidado. assim, descendo nos bairros, onde assim, tinha aquela discriminação que dizia assim, ó, o martelo tá jogado, estrada de chão. Daí a gente ia nos bairros, o pessoal dizia assim, não, aqui ó, não fazem. Tinha esse negócio, tipo assim, esse nos bairros assim menores, o pessoal dizia, não, aqui nós estamos abandonados, nós estamos na poeira, tem asfalto na cidade e nós não temos aqui. Então, tipo, fui favorável aquela vez, no empréstimo de 27 milhões, porque eu queria ver a cidade toda asfaltada, queria ver a cidade bonita, e agora é só manter, né? Fabiano, você está há 6 meses nesse novo mandato, né? Nem 6 meses, está começando aí um mandato de 4 anos. E qual é a expectativa, então, de trabalho até 2028, né? Que o mandato vai? É isso, né? 24, 25, 26, 2027. A expectativa aí de trabalho na Câmara, quais são os principais desafios, o que você pensa aí para a cidade nesses próximos anos, enquanto vereador, de que forma que você pode contribuir também, né? Para que a cidade cresça? O desafio é... Como a gente vai falar? É o dia a dia, né? É tentar fazer as coisas acontecer, né? O desafio da gente é pedir aqui e querer que aconteça, vamos dizer assim, tá pedindo, né? E trabalhar, não tem o que fazer, é trabalhar, ver o que o povo precisa e continuar cobrando e pedindo e um caçador melhor, né? E como é que você, como vereador, como é que você lida com as críticas? Como é que é essa parte? Porque nem todo mundo está feliz, lógico, né? A gente não consegue agradar todo mundo e com certeza as pessoas chegam para você com críticas, ou da cidade, ou da Câmara, ou do Executivo, ou até pessoais mesmo. Como é que a pessoa Fabiano lida com as críticas do vereador Fabiano? Assim, ó, as críticas muitas vezes é de terem pedido alguma coisa e não ter acontecido. Fabiano, pedi para você e vocês não fazem nada, os vereadores não fazem nada. Elas têm aquela visão ainda que você volta tinha. naquela visão, né? Você não faz nada, eu te pedi aquela lombada na frente da minha casa e você não fez. Estou pedindo para você, eu pedi para outro vereador para ver se acontece. O que acontece aí, sabe? E o que eu faço? Explicar. Fiz o pedido tal dia, tal. Que iriam vir analisar, iriam fazer, e não fizeram. Tipo assim, as críticas que eu recebo é essa. É só esse tipo do que eles pedem pra gente, que algumas vezes não fazem uma lombada, não fazem um meio fio. Daí, tipo assim, esse gera o desgaste de todos os vereadores, não é só meu. Porque assim, a pessoa pede para você, cria uma expectativa, e talvez não é atendido, daí o que acontece? A pessoa diz, mas ele não faz. Para ele não... Tem muito essa problema, visão. Né, dessa visão de acreditar que o vereador tem a caneta na mão para executar isso. Acho que desgasta todos os vereadores. Né? E eu sempre falo, sabe, eu torço que o prefeito vá bem, que os secretários vão bem. Que quando o prefeito vai bem, o secretário vai bem, o vereador vai bem. Exatamente. Porque se o prefeito estiver indo bem, as coisas estão andando. Daí já vem o secretário indo bem, vai andando. E os vereadores vão pedir as coisas, vai acontecer. Faz uma indicação, consegue ser resolvido. Vai acontecer. Né? E todo mundo fica bem. Né? Isso aí. Fabiano, você está no segundo mandato como vereador. Você tem aspirações maiores, outros desafios dentro da política, de repente, por executivo, enfim, além da Câmara de Vereadores? Rogério, eu vou te falar assim que é como eu sempre te digo, é sempre na mão de Deus. Eu vou fazer meu trabalho aos 4 anos. Se para a frente for esse projeto de Deus, ou se não for e ser para mim ficar de vereador, ficarei de vereador, sabe? É sempre na mão de Deus. Tudo uma construção, né? Tudo na construção. Tipo, eu vou fazer meu trabalho, incansável, né? Tipo assim, a gente está sempre trabalhando, querendo melhor. E se no futuro for para acontecer, vai ser na mão dele. É tudo no tempo dele e na mão dele, né? De Deus. Verdade. Bacana. O Jairo grifou uma questão aqui muito legal, achei bem interessante. Os desafios que você enfrentou nessas 2 vereâncias aí. Os maiores desafios que você enfrentou, que você acredita que foram assim, poxa, uma aprovação, assim. Desafio na política. De vez em quando vem esses projetos polêmicos, é um desafio pra gente, né? Muitas vezes. Saber o que fazer, porque né, o que é melhor.
todas as votações aqui, que é polêmica, tem os dois lados, né? Sempre vai desagradar alguém, né, Fabiano? Alguém se vai desagradar. Se vai agradar um, vai desagradar o outro. Então, o maior desafio é esse, sabe? Tipo assim, a gente tá na votação aqui, poxa, vamos decidir aquela da terceirização. Eu achava que não era a hora de ser feito. Votei contra lá. E eu sei que muitos pessoal dizem, não, mas agora eu poderia ter mudado isso aqui, e teve gente que desagradou. Mas a população não queria terceirização porque tinha medo, né? Tinha medo. Mas aí também é importante ter um posicionamento, né? Ser firme naquilo que você acredita e votar de acordo com a tua consciência. É isso aí. Porque não tem nada com a consciência da gente, não pode ter que ser na rua. Por isso que eu digo assim, há muitas vezes críticas, como foi dito assim. Eu não tenho muitas críticas. Eu sempre, todas as votações aqui, ó, e a primeira coisa que eu faço, eu me coloco no lugar da população. Como se eu fosse, eu sou da população, né? Mas como se eu estivesse fora dessa casa e, vamos dizer assim, se esse vereador votar desse tipo, eu vou ver ele dessa forma. Como se aquele problema fosse teu, né? Eu faço, tipo assim, então a votação é sempre conforme a população. Eu vejo a necessidade deles, como precisa, e faço a votação conforme eles querem. Mas depois sai na rua, não, mas eu vejo que seria o caminho certo esse, daí não tem muito o que explicar, né? Como é que estamos de tempo aí, Gabi, nossa auxiliar, está nas câmeras, como é que estamos aí? Legal, né? Bate-papo então bom. Tempo bom, pô, tá indo bem. Tem aquela perguntinha que eu sempre faço, mas eu vou deixar para o final mesmo. Tem uma aqui que você achei interessante, essa dos jovens aqui. Então vamos fazer essa? Fabiano, você tem um público de várias idades, faixa etárias que confia no teu trabalho, mas especificamente falando da juventude, qual que é a mensagem que você deixa para os jovens que de repente queiram entrar na política? A gente observa que a juventude muitas vezes fica de lado, né? E não se interessa muito pela política, e é preocupante. Qual que é a mensagem que você deixa para esses jovens? Eu acho muito importante que pessoas jovens também se envolvam na política. Porque hoje nós estamos aqui tentando trabalhar para deixar uma história política para o futuro. E precisamos dos jovens. Tipo assim, eu vejo na minha campanha. Chegava muitos jovens e diziam assim, tem candidato? Não tem, não quero nem saber de política, não quero. E assim a gente escutava muito. A falta não é nem a falta de querer, é só não conhecer como é que funciona de repente. O pessoal fala, não, eles são tudo igual, político, não quero nem saber. E faz falta, sabe? Como, tipo assim, a Câmara tem hoje vereadores mirins. É muito importante, porque quem sabe no futuro serão vereadores. Também temos aqui, né? Temos um vereador mirim aqui, pô, Jairo. Foi vereador mirim em 2002, junto com o Johnny, na mesma turma do vereador Johnny. E realmente faz falta. O Brasil não é só caçador, né, Fabiano? Está carente de novas lideranças. E passa pela juventude para que isso aconteça. A juventude, eles são o nosso futuro, né? Essas crianças são o nosso futuro, né? Tipo assim, a gente vai chegar até uma altura e aí eles que vão dar continuidade a todo o trabalho, né? Exato. Verdade. Precisa interação maior da juventude para que continue os trabalhos. Exatamente. Os jovens se interessem, participem. Futuro de caçador podcast, mandem perguntas. Né? Depende de vocês também. É uma construção. É isso aí. Bacana. E aproveitando o gancho, assistam os canais da Câmara, gente. Assistam os cortes, assistam as nossas matérias, jornalismo. A gente está tentando ao máximo, né, trazer esses novos formatos aqui para que todo mundo conheça melhor os nossos vereadores, os nossos políticos. A gente quer que esse programa, esse formato cresça, né? E que a gente consiga trazer mais convidados de outras áreas da cidade e assim ir caminhando para as pessoas realmente. Elas só não gostam de uma coisa se elas não conhecem. Se elas conseguirem conhecer, ver como é interessante, às vezes uma votação, né? Até uma própria discussão aqui dentro da Câmara, quando os vereadores estão discutindo, tentando achar a melhor solução para alguma coisa, é uma coisa bem bacana de se acompanhar. Verdade. E a política está em tudo na nossa vida. Em tudo, exato. A gente pensa, mas a política é não é só política partidária, né? Não, política faz parte de toda a nossa vida, né? Desde de tudo. Se for pensar, onde tem pessoas, tem política. Tem política, entendeu? É política, por isso que é interessante que mais pessoas jovens se interessem para aumentar o público, né? Não ser só, vamos dizer assim, uma geração que a outra geração mais nova também interaja mais e tenha interesse, né? Verdade. Fabiano, o nosso último quadro, a nossa última questão
E se você fosse o prefeito amanhã, mas você só pode resolver uma coisa, o que você resolve? Se eu fosse prefeito amanhã, a prioridade é a saúde, né? A saúde tem que ser em primeiro lugar. Vamos dizer assim, tem muitas coisas que pode esperar, né? Tipo uma praça, uma rua, um pouco o pessoal pode esperar, né? Mas a saúde tem coisas que não pode esperar, tem coisas que segundinhos muda toda a vida das pessoas e prioridade, se fosse minha, era a saúde. Alguma parte específica, alguma área em especial? Assim, ó, o que eu penso? A gente fala cirurgia. Só que hoje, eu estando aqui na política, eu vejo que é exames. Não tem como você fazer a cirurgia sem saber o que a pessoa tem. Qual é o problema, né? Hoje em dia, teria que focar nos exames, fazer os exames, tudo que tem, para poder colocar na fila certa. Vamos dizer assim, pessoas têm que fazer a cirurgia. Olha, mas se não fizer exame, não vai ter como saber, né? Teria que focar em exame, como essa última emenda minha, mandei para exames. Porque, tipo assim, a pessoa fazendo os exames, ele vai saber o que tem para poder ser atendido. Perfeito. Porque você vai marcar uma cirurgia, você não sabe o que a pessoa tem, é exame, você vai ter que fazer os exames ali, atendimento e exame. Tratamento com mais efetividade, né? E tudo começa a ficar mais coerente. E às vezes não custa muito, né, Fabiano? Não. A pessoa está ali na fila esperando há tempos, o problema pode estar se agravando. Então é importante que tenha exatamente como você falou, esse atendimento, esse diagnóstico, para daí saber qual o caminho seguir, né, no tratamento. Exatamente, o Jairo falou agora. Um exame hoje é uma coisa, um exame daqui 2 meses. Isso dependendo do problema, outra coisa. pode salvar uma vida, né? É isso aí. Minha prioridade, se fosse um prefeito, seria a saúde. Priorizar a saúde, a gente vê hoje em dia precário muitas coisas, sabe? Deixam a desejar. Eu penso que teria que ser dado uma atenção melhor à saúde. Bacana. Muito bem. Papo isso, Rodrigo. Bacana, papo ótimo. O tempo passa, né? Quando a conversa passa, o tempo passa rápido, isso, né? Exato. E a gente, se deixar, a gente fica. Verdade, mas a gente quer agradecer, Fabiano, né, a tua presença nesse Bom. podcast, esse bate-papo, as pessoas podendo conhecer um pouco mais do Fabiano, não só do Fabiano vereador, mas do Fabiano enquanto cidadão, o que pensa, né? O Fabiano, pessoa, né, que está lá fora vendo os problemas. Cada vez mais a gente tentando ajudar as pessoas a verem que o vereador não pode executar as coisas, mas ele está lá para ouvir, está lá para identificar, para ajudar a trazer os problemas, né, para que eles possam ser resolvidos. Essa é a parte importante. Fica, né, o microfone aí para você deixar a última considerações mensagem finais. Quero só agradecer, Rodrigo, Jairo. Quando quiserem chamar alguma dúvida, podem me chamarem e quero dizer, a população pode continuar contando com esse vereador Fabiano aqui. Enquanto eu estiver nessa casa, pode contar comigo. Serei sempre uma ponte entre a população e o executivo. Tamo juntos. Valeu. E aí, pessoal. Abraço, valeu. gente. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência e até a próxima. Até o número 5. Valeu. Até mais.